Começa agora, pela Rede Novo Tempo de rádio e pela TV Novo Tempo também, o seu Identidade Geral. Muito obrigado porque você acompanha o nosso programa todas as semanas. Esse é um programa para quem gosta de boas conversas e a gente está aqui para mais uma. No programa de hoje a gente vai conhecer a história de alguém que nasceu em uma família de surdos, mas que hoje fala mais de 30 línguas de sinais. A gente vai conversar com a Sueli Ramalho. E tem também um grande locutor da Rádio Novo Tempo, contando suas histórias desses mais de 20 anos de carreira. Eu tenho certeza que você conhece, principalmente você que nos ouve pela rádio, o José Carlos Veríssimo. E ainda para quem gosta de música, não pode perder o programa de hoje. Tem discípulos daqui a pouco com a gente também. Você sabe que a sua participação é extremamente importante para que esse programa aconteça. A gente está aguardando a sua participação através do nosso Facebook, por exemplo, facebook.com/NTJornalismo, facebook.com/NTJornalismo. O NT Jornalismo é também a forma que você nos encontra no Instagram e no Twitter. Fique à vontade para fazer os seus comentários. A gente tem também o nosso blog, novotempo.com/jornalismo. Aí não tem o NT, é só o jornalismo. novotempo.com/jornalismo. Inclusive, através do blog, você pode acompanhar todas as nossas entrevistas, se você por acaso perdeu alguma, tá bom? E também, se você quer que alguém apareça aqui no sofá do Identidade Geral, é só você dar uma dica pra gente através das redes sociais e a gente vai ter o maior prazer em ter esse convidado especial com a gente. Ela nasceu em uma família com mais de 30 pessoas surdas. Aos poucos, foi descobrindo o universo dos sons. E hoje, fala 32 línguas de sinais. Ela é professora, atriz, diretora de teatro, roteirista e escritora, o que só prova que existem sim diferenças, mas não limitações. A gente recebe agora Sueli Ramalho. Bem-vinda, Sueli. Oi. Fiz certo? Estou aprendendo. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindos, por favor, fiquem à vontade. Sueli estava me explicando como é que fala oi, como é que fala tchau. Daqui a pouco eu vou treinando aqui um pouquinho mais. Olha, só para deixar tudo bem explicadinho, o que acontece? A Sueli, ela não consegue me ouvir, mas ela consegue entender através dos meus lábios, do movimento dos meus lábios, e também a gente tem um intérprete aqui que está fazendo a língua dos sinais. E o tempo todo a gente vai mostrar a Sueli falando com o intérprete para que todas as pessoas que também não ouvem e estão acompanhando a entrevista da Sueli possam entender toda a nossa conversa. É isso, amigos? Perfeito. Sueli, você nasceu numa família com mais de 30 pessoas surdas. Então, assim, seus bisavós, seus avós, seus pais, todos eles não ouviam. Seus irmãos não ouvem. Como é que foi? Para você, quem ouvia é que acabava sendo diferente? É verdade. Para mim, o mundo lá fora eram todos deficientes. Só minha família que era normal. Quando eu nasci numa família todo surdo, eu ficava com dó das pessoas que não sabiam falar com as mãos, né? Então, eu achava que eu tinha que salvar o mundo ensinando a língua de sinais. E desde pequena você já ensinava as outras crianças a usarem, a falarem a língua dos sinais. Exato, porque o contato meu com as outras crianças surdas era tranquilo, porque todos os meus primos, assim, a gente utilizava a língua de sinais através das mãos para poder falar. Só que quando eu tinha contato com as crianças que não sabiam a língua de sinais, são as pessoas ouvintes pessoas não surdas, que é um termo que nós chamamos. Aí eu ficava com dó, falei, pai, mãe, tadinho, dessas crianças não sabem falar com as mãos, eu vou ter que ensinar. Então, criança aprende rápido. E eu ensinava achando que elas eram deficientes. E eu sou normal. E você é normal. Sueli, quando você foi para a escola, aí você começou a ter contato com crianças que eram ouvintes. Já desde o início da sua vida escolar, foi numa escola normal? Então, a gente fala de escola normal, não é escola regular. Na verdade, os meus pais, meus familiares sempre estudaram na escola de surdos. E eu não queria frequentar a escola de surdo porque era um regime de internato. E eu adorava a minha família, eu não queria ficar longe da família
porque a primeira escola de surdo fica no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Educação de Surdo, que é do governo federal. E aí o governo, naquela época, ele pagava os pais para levar seus membros que tinham surdos, assim, e ficava. E só voltava a visitar os seus familiares uma vez por ano no Natal. Eu não queria isso. E aí eu falei, pai e mãe, eu quero frequentar a escola de regular, porque a minha vizinha, aquela que eu ensinava a língua de sinais, que era um deficiente para mim, ela ia na escola e voltava no mesmo dia. Aí meus pais falavam assim, então você vai ter que fazer de conta de que é deficiente. Quer dizer, fazer de conta que é igual a ele, né? Então eu tentava imitar o comportamento de vocês. É estranho, assim, aí que começa a cultura, a diferença da cultura entre surdo e o ouvinte. Mas, Sueli, será que foi aí que você começou esse processo de falar realmente tão bem? Porque para uma pessoa que nunca ouviu, você tem uma fala incrível, né? Olha, é um processo bem lento para eu conseguir aprender a falar. Como eu falei, eu ensinava as crianças a aprender o alfabeto manual, foi através das brincadeiras, amarelinha, jogar bola, corre-corre, pega-pega, assim. Aí as meninas, crianças, falavam assim, vamos brincar de bola, e eu visualizava a configuração bilabial, bola. Então eu tentava a pronúncia. Claro que nunca eu acertava as primeiras pronúncias. Então, eu visualizava, eu fazia... A criança levava a minha mão na garganta, que era para vibrar. Só que até aí, então, eu não sabia que era o som que tinha que sair. Porque eu não tenho memória auditiva. Né? Você nunca ouviu uma voz. Não. E aí, eu colocava a mão na garganta dela, e eu sentia a vibração, aí eu fazia bola. As crianças falavam, não, você não é bola, bola. Eu tentava bola, bola. Então, ela começou a fazer, através do alfabeto manual, B, O, L, A. Mesmo assim, eu errava, bola. Aí a criança fez a frequência senoidal. Ela falou, Sueli, você B, você deixou o O cair, bola. Levanta esse O, bola. Então, eu visualizava onde que teria que estar a posição da letra O, que é bó, para baixo é bo, lá. Aí a criança, é isso mesmo. Então, nós criamos uma nova brincadeira. Mas essa fala que você tem hoje não é nem fruto de fonoaudiologia? Você não fez esse trabalho? Não, eu nunca tive fono, porque na época, antes da questão da inclusão existir, é método oralista, que é a proibição do uso da língua de sinais. Então, onde meu pai estudavam na escola de surdo, na época, tinham que amarrar as mãos por trás. E eu não queria passar esse método de tortura. No período da ditadura isso acontecia, existia uma segregação com as pessoas que tinham qualquer tipo de necessidade especial. Exatamente. Deixa eu só voltar ainda no período da escola, Sueli, porque assim, é muito bonito você falando das crianças te ensinando, melhorando a sua pronúncia. Agora a gente sabe que criança também não é fácil, né? E você deve ter sofrido dentro de uma escola regular com todas as crianças ouvindo, falando normalmente e você diferente. Sim, desde criança, é claro que quando meu pai me colocou na escola regular, e eu era motivo de chacota por parte de coleguinha da escola. Hoje chamamos de bullying, né? Naquela época, ninguém conhecia a palavra. Não, a gente chacota, mas graças à minha mãe, meu pai, minha mãe falava assim, Felipe, Sueli, você gosta de assistir televisão, o Charlie Chaplin, o Três Patetas, o Gordo e o Magro, o filme mudo, que é uma coisa que é acessível, porque desenho animado... Nós, crianças surdas, eu assisto até hoje e não entendo nada, porque não tem acessibilidade para nós, né? Mas o filme mudo é totalmente acessível. Minha mãe fala assim, você está sempre rindo desse programa. Eu falei, sim. E a sensação do riso? Eu falei, felicidade. Aí que minha mãe falou, você está dando felicidade daqueles que estão tirando sarro de você. Eu aceitei. Então, funciona, porque você chega na escola, as crianças que estão rindo de você, dá risada junto, eles desistem. E assim você consegue conviver, mas os meus verdadeiros amigos são aqueles marginalizados mesmo. Olha, é uma grande lição de vida e eu acho muito interessante quando a gente consegue enxergar o outro lado. Tinha tudo para você ficar deprimida com a forma como as crianças te tratavam, mas você achou uma outra forma de lidar com isso. Sim. Agora, quando é que você começou a descobrir que existe som, o som existe?
Olha, eu comecei a descobrir bem na adolescência, entre 17 e 18 anos de idade, porque até então eu desconhecia o mundo sonoro. Apesar de conviver o dia a dia, sentia a vibração do caminhão passar, sentia a vibração da moto, avião, eu desconhecia. Mas você começou a namorar? Isso, foi através do namorado que passou a frequentar na minha casa. Esse namorado não era surdo, ele era ouvinte, e ele passou a frequentar na minha casa. Então, como familiares de surdo, a gente não sabia a existência do som, meu pai soltava pum, né? E o namorado começou a dar risada e eu falei, por que você está rindo? Ele falou assim, pai, eu falei, o que tem meu pai? Ele soltou pum, eu falei, mas como é que você sabe? Eu não estou sentindo cheiro nenhum. Ele apontava o dedo na orelha. Para mim, a função da orelha é a respiração, como um peixe no aquário, ele respira pelas guelras, né? Então, eu achava que vocês sentiam cheiro pela orelha. Eu falei, nossa, aí cheguei, pai, é verdade que o senhor soltou? Meu pai falou, quem falou? Eu falei, o namorado. Eu falei, não, seu namorado está mentiroso, porque nunca um pum ia chegar na orelha, né? E aí, aquela confusão na minha família, meu avô, todo mundo falou assim, não, esse homem é mentiroso, tem que mandar terminar o namoro, porque ele mentiu, dizendo que o pum do seu pai chegar na orelha. Nunca. Agora, se chegar no nariz, a gente pode acreditar. Então, esse rapaz não serve para você. E aí você terminou o namoro? Terminei, triste, né? Eu gostava muito dele, claro. Eu estava apaixonada e fiquei triste. Passado um tempo, eu pensava muito nele, dormia pensando nele, comia pensando nele e tal. E aí encontrei com ele na rua e a gente tentou voltar. E eu pedi uma condição. Eu falei, a gente volta com uma condição. Você confessa que você mentiu, que meu pai soltou um pum que chegou na sua orelha? Ele falou assim, não, Sueli, não posso. Foi verdade. Foi verdade. Aí terminei com ele de vez. E arrumei o segundo namorado e pedi para o meu pai soltar um pum de novo, porque eu gostava, pensava, porque é horrível você estar com um segundo namoro, pensar, abraçar uma pessoa, pensar no primeiro é uma traição, né? Claro. Então eu estava traindo. Eu falei, pai, faz de novo, porque eu acredito no primeiro, que os olhos dele diziam que o pum do senhor que chegou no ouvido do meu pai. Não é fácil fazer assim. Minha avó, com dó de mim, ela cozinhou batata doce, repolho, grão de bico, alimento que produzem gases. É infalível, né? Você fica 2, 3 horas sem comer, aí depois você come o ensopado do grão de bico. E aí você tem a flatulência. Mas e aí, aconteceu? Aí eu convidei o segundo namorado para ir na minha casa. E ele não sabia. Eu queria aquela orelha emprestada, né? E aí meu pai soltava o pum assim, e minha mãe colocou a poltrona perto da porta por causa do cheiro. E aí o namorado não teve reação nenhuma. Eu fui arrumar um tímido. E aí eu estava ficando tristinha. Aí meu pai falou, tá vendo? Coitado do nariz do rapaz. Não chega na orelha, como você disse que o outro falou. É mentira mesmo. E aí, no final da tarde, o rapaz, o meu namorado atual ali, ia embora e levei ele até o portão de casa. E uma coisa estranha, que a cultura ouvinte, quando quer falar alguma coisa, você começa a encolher o corpo, o ombro, a perna. Sueli, falei, gente, eu preciso fazer leitura labial. Eu ficava buscando a leitura labial do rapaz que agachava. Seu pai passou mal o dia inteiro. Falei, como é que você sabe que meu pai passou mal? Ele soltou o pum o dia inteiro hoje. Eu falei, esse dia que veio clarão na minha mente, eu fui entender a função da orelha de vocês. A função desse órgão que, para mim, Deus tinha colocado um órgão sem função nenhuma. Foi a partir desse momento que você descobriu o ouvido, a orelha, serve para captar sons. Foi nesse exato momento um feedback, uma coisa, um clarão, não sei, aquela emoção muito grande. É como se Deus falasse para mim, olha, a função da orelha não é para colocar o brinco, como seu avô falou. Eu corri para dentro, eu falei, a emoção que eu senti, eu consegui transmitir para minha família. Meu pai falou assim, meu Deus, quantos beijamos. Eu falei que você podia fazer qualquer lugar sem cheiro, né? Vale ressaltar que a Sueli é de uma família com 30 pessoas surdas. Ninguém ouvia, ninguém sabia qual era a função do ouvido, da orelha. Então, assim, realmente é difícil, né? A pessoa nunca passou por essa situação. A família toda nunca tinha passado
por essa situação. Agora, a partir daí, Sueli, quando você entendeu, você explicou para a família toda? Não, então, meu pai queria... Então, aí passamos a entender que a vibração tinha relação com o som. Que a vibração não era somente sentir com a mão e o corpo. Cada vibração tem alguma coisa que chega na orelha das pessoas. Interessantíssima a forma como você descobriu que o som existe. Agora, deixa eu perguntar uma outra grande curiosidade. Certo. Você já teve contato com 32 diferentes línguas de sinais. Certo. Você me disse que o seu pai, ele trabalhava viajando, né? Fazia intercâmbio, fez alguns intercâmbios, e aí você, a criança, conseguiu ter contato com pessoas surdas de 32 línguas diferentes e acabou aprendendo. Certo. Como é que se fala 32 línguas diferentes de sinais? Tá. Na verdade, meu pai não é que ele viajava, ele ficava, ele era pintor de quadros na Praça da República, né? Um dos fundadores na Feira de Artes de 1940, 1950. Então, ali ele recebia muito surdo dos outros países que faziam o intercâmbio aqui no Brasil. E aí ele levava para casa, que minha casa era grande, então meu pai acolhia essas pessoas, porque o surdo ele é unido universalmente, não somente nacional, é universal. Então a gente tinha contato com o surdo dos outros países que utilizavam a língua de sinais dos outros países. Eles ficavam em casa 3 a 6 meses. E eu aprendia a língua de sinais de cada um deles. Por exemplo, quando a gente fala assim, a língua espanhol ou castelhano, do Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, tudo é castelhano, mas na língua de sinais difere em cada país. Cada país é diferente. É diferente. Então, o que facilita para poder ter o acesso às outras línguas é a expressão facial, que é o mesmo universalmente, né? A expressão facial tanto gramatical como afetiva, ela faz parte da língua de sinais. E a estrutura da língua de sinais, que ela é a estrutura visual, essa é a mesma. Então, isso facilita para você ter, agora, só o sinal, mesmo que diferem. Vamos tentar exemplificar aqui. Por exemplo, você estava me explicando como é o oi, né? Se eu aprendi direito, Oi, é assim. Assim, aqui do Brasil, né? Isso. Oi. Sei lá, o oi do inglês. Ou Hi. hi. Qual uma outra língua assim. Qual uma outra língua bem diferente? Por exemplo, em mandarim. Mandarim. Hi. Assim? Oi em mandarim. Oi em mandarim. Olá, em espanhol. Na América Central, eles falam em olá assim também. A gente, às vezes, tem uma ideia de que falar a língua dos sinais é simplesmente fazer um sinal para uma língua portuguesa. Então, eu falo português, eu vou fazendo uns sinais e eu estou falando Libras. Não é isso, né? É uma outra língua. É verdade, não tem como falar o inglês e o português ao mesmo tempo. Assim, a estrutura da língua portuguesa, ela tem uma estrutura totalmente própria, a língua de sinais ela tem uma gramática totalmente própria, ela não tem a concordância nominal, ela não tem concordância verbal como a língua portuguesa. Tanto que muita gente fala, não sei se muita gente, mas algumas pessoas falam Libras, mas não leem, por exemplo. Perfeitamente, é verdade. Sim, tem muitos surdos que são usuários da língua de sinais, ou usuários da Libra, e não conseguiram aprender essa segunda língua, que é a língua portuguesa, porque a língua portuguesa, para nós surdos, ela pertence à segunda língua. Claro. Agora, isso numa família como a sua, por exemplo, porque eu acredito que tenham muitas pessoas que são surdas, mas que não têm um primeiro contato logo com Libras, acaba ficando com um processo de comunicação um pouco deficitário, né? Bastante. Aqui no Brasil, nós temos, do último IBGE do ano 2010, nós temos 9 milhões, quase 10 milhões de surdos. Então, não são todos que são usuários da língua de sinais, não são. E aquelas crianças que tiveram contato com a língua bem mais cedo, a aquisição da língua mais cedo, é o melhor, o aproveitamento dela, o acesso à segunda língua e por aí vai. O aprendizado tardio fica deficitário mesmo. Você, Sueli, como professora, como é que é ensinar para um surdo? É muito diferente o funcionamento da cabeça de um surdo e da cabeça de um ouvinte? Fica imaginando, por exemplo,
a gente falar de um adjetivo, um substantivo que é abstrato. Então, amor, falar Deus. Então, o som vem para mim. Para você, para uma pessoa que não é ouvinte, como é que se ensina dessa forma, já que não existe o som? Realmente eu não tenho como fazer a comparação da parte do som, porque eu nunca tive acesso ao som, né? Aí eu vou ficar devendo essa parte. Mas no ensino, a maior parte da minha vida, eu sempre ensinei as pessoas ouvintes a aprenderem a língua de sinais para poderem serem professor para os surdos, mas a experiência também com os surdos é através da língua de sinais mesmo. E muitas palavras abstratas que não tem como traduzir, porque na língua de sinais ela é bastante complexa e concreta, né? Então a gente tem que mostrar para eles através de analogia, de explicação, através de uma historinha, para ele poder sentir a essência daquela palavra abstrata. Então tem que se contar uma história, envolver aquela palavra na história, para aí conseguir que o surdo apreenda o significado. Sim, sim, exatamente. O seu filho é ouvinte e é o primeiro ouvinte da família. Verdade. A minha pergunta é, quem sofreu mais nessa adaptação, o seu filho ou a família? Porque são 30 contra 1, né? É verdade. Realmente foi difícil, foi uma grande tristeza no começo para minha família, que meu filho não nasceu igual a pessoas que têm orelha funcionando, né? Nós aprendemos muito com ele. E, assim, Ele tem quantos anos hoje? Hoje ele tem 30 anos. Ah, ok. A diferença, assim, passei a entender como ele e a família surda passou a entender que não adianta, que não podemos mais andar de sapato em casa, porque a gente acordava ele não dormia. Então, descobrimos que o sapato faz barulho na hora que o neném estava no berço, nanava ele dormia, e conforme que eu andava, olhava para trás, ele estava chorando. Eu falei, mas por que ele chora, né? Aí eu descobri que meu sapato que fazia barulho. E com certeza esse é um exemplo de vários outros que vocês foram descobrindo. Ele aprendeu que não adianta chorar, que nunca ia ser atendido. Tadinho. Então ele aprendeu que tinha que engatinhar até na minha cama para me chamar, para pedir alguma necessidade de água, alguma coisa, né? Que interessante, a história de quem não chora não mama não funcionava para ele, o ditado não funcionava. Sueli, foi muito interessante ter a sua presença aqui, descobrir esse outro universo que a gente que ouve não imagina, né? Como é o mundo na ausência do som. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Parabéns pela sua desenvoltura. Parabéns porque você fala tão bem e tenho certeza que não foi fácil esse aprendizado. Talvez alguém ligou a televisão agora e está acompanhando essa entrevista, nem saiba que você tenha dificuldades de audição, pela forma como você está conversando com a gente. Então, assim, a sua audição é 0 e você conversa com a gente perfeitamente. Então, muito obrigado. Olha só, aprendi direitinho. E espero que você volte mais vezes. Obrigada. Eduardo, muito obrigado também pela sua participação. O Eduardo, o intérprete aqui. Você pode me agradecer falando para a gente poder ouvir sua voz. Eu que agradeço a participação, de estar junto com a Sueli, né, nesse programa, e esperamos mais vezes poder voltar. Obrigado, prazer. Prazer mesmo, muito obrigado aos dois. A seguir, logo depois do intervalo, uma das grandes vozes da Rádio Novo Tempo conta suas histórias aqui pra gente. Daqui a pouco, não sai daí, o Identidade Geral volta já.